Bom dia, boa tarde ou boa noite. Daremos início ao nosso Evangelho no Lar. Então eu peço, caso você tenha esquecido de colocar uma garrafa de água, dê um pausa no vídeo para providenciar. Então daremos início à oração. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, sentimentos, que a paz e o amor de Cristo esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sê conosco a nos intuir, a nos inspirar na melhor compreensão dos Seus ensinamentos e que eles não fiquem só na teoria, mas possamos praticá-los cada vez mais em nossas vidas. E assim, pedimos então a permissão para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Continuando nossos estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta: ele a pede e fica feliz de a obter. 572A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos objetivos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil para alguma coisa. 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Resposta: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária, e seu castigo começa frequentemente desde este mundo pelo tédio e pelo desgosto da vida. 74A. Uma vez que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Resposta: entre os espíritos, há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. 575. As ocupações vulgares nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. 576.
Os homens que têm uma missão importante a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Algumas vezes sim, mas o mais frequentemente a ignoram. Tem um objetivo vago vindo sobre a Terra. Sua missão se desenha depois de seu nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Resposta: tudo o que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento do qual um espírito se serve para fazer executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele procura o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo. Disso lhe dá a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou de descobertas. É necessário dizer ainda que, durante o sono de seu corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. 578. O espírito pode falir em sua missão por sua falta? Sim, se não é um espírito superior. 578A. Disso, quais são, para ele, as consequências? Necessário lhe será recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal do qual tiver sido causa. Dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, questão 579. Uma vez que o Espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de um interesse geral a um Espírito que poderá nela falhar? Resposta: Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido. Ele o sabe e está disso seguro. E seus planos, quando não importante, não repousam sobre aqueles que devem abandonar sua obra no meio do trabalho. Toda a questão está para nós, para vós, com o conhecimento do futuro que Deus possui, mas não que não vos é dado. Na questão 580, o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Resposta: não, ele tem a experiência. Na questão 581, os homens que são a luz do gênero humano, que o clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas entre eles aos que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros, como se deve considerar sua missão? Resposta: como enganados por si mesmo, eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos, e tal ensino que parece errôneo ou pueril, em uma época avançada, podia ser suficiente para seu século. Na questão 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é sem contradito uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, por mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem.
e facilitou sua tarefa lhe dando uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aos que ocupam mais em endireitar as árvores de seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, disso carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Na questão 583. Se uma criança se torna má, apesar dos cuidados de seus pais, estes são responsáveis? Resposta: não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa, e maior será o mérito que eles conseguirem a desviar do seu caminho. 583A. Se uma criança se torna um bom sujeito, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, disso estes retiram algum fruto? Resposta: Deus é justo. Na questão 584, qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atingir o seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta para atrás de si? Resposta: ele não é, ou mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Na questão 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, uma vez que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Resposta: cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No entanto, errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau de seu progresso. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e neles sugerindo pensamentos propícios. Assistem aos homens de gênio que concorram para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tornam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações e aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praz a Deus lhes proporcionar os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Chegamos ao fim. Abri aleatoriamente aqui o livrinho da prece do coração, na página 244, a mensagem 113, que diz o seguinte: ó Deus, só agora venho conversar contigo. Perdi muito tempo sem te procurar, deixando-te sempre por último. Tu que és aquele que eu deveria buscar em primeiro lugar. Perdoa-me. Talvez eu tenha agido assim porque está silencioso. Não aparece ostensivamente como as pessoas, mas és tu que tudo criaste. O céu, a terra, o mar, o ar, as árvores, as montanhas, o planalto. Não fizeste nada para nos prejudicar. Compreendo, Pai, que o mal é obra das pessoas. Não me deixes nele cair. Tu me fizeste para ser feliz, assim como aos outros.
que são meus irmãos. Por isso, peço-te que me dês muita força para só pensar no que é bom e amar a todos, vendo-lhe somente as qualidades. Agradeço-te o que sou, o meu pensar, o meu sentir, os meus pés, as minhas mãos, que os ponha a bem dos outros. Obrigada, obrigada. E assim pedimos então a permissão para encerrar nosso Evangelho no Lar, pedindo que frutifique nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós. Que assim seja.